Existe uma conversa que precisa acontecer na sua vida agora, Escorpião. Uma conversa que está suspensa no ar há tempo demais, pesando sobre cada interação, cada silêncio, cada momento em que os olhos se encontram e desviam rápido demais porque o que precisava ser dito ainda não foi dito. Essa conversa não é sobre discutir. Não é sobre vencer um argumento. É sobre limpar o ar de uma forma que fecha feridas que estiveram abertas por tanto tempo que você já se acostumou com a dor delas. Escorpião guarda. Essa é uma das primeiras coisas que qualquer pessoa aprende sobre o seu signo. Você guarda memórias, guarda ressentimentos, guarda palavras que foram ditas e que nunca foram esquecidas. Mas o que poucos entendem é que essa capacidade de guardar não é apenas sobre rancor. É sobre lealdade à verdade da experiência. Você guarda porque se recusa a fingir que algo não aconteceu. Se recusa a participar da ficção coletiva de que o tempo cura tudo e que basta seguir em frente. Para Escorpião, seguir em frente sem resolver é apenas enterrar o que está vivo. E o que é enterrado vivo continua se movendo debaixo da terra, contaminando tudo que cresce na superfície. A conversa que está se formando agora é o ato de desenterrar. Não para revirar feridas pelo prazer da dor, mas para finalmente expor ao ar o que precisa respirar para curar de verdade. Porque a verdadeira cura não acontece no escuro. Acontece quando a ferida é vista, reconhecida e tratada com honestidade por todas as partes envolvidas. E essa conversa é exatamente isso. Um ato de cura que começa com a coragem de dizer o que precisa ser dito, ouvir o que precisa ser ouvido e permitir que a verdade, por mais incômoda que seja, faça o seu trabalho de restauração. Restauração 1. A primeira coisa que precisa ser entendida sobre essa conversa é que ela não vai acontecer da forma que você imagina. Escorpião planeja conversas difíceis como um general planeja batalhas. Cada palavra é escolhida. Cada cenário é antecipado. Cada possível reação do outro é mapeada e uma contra-resposta é preparada. E esse nível de preparação, embora compreensível dado o que está em jogo, é exatamente o que impede que a conversa aconteça naturalmente. Porque quando você chega numa conversa com um roteiro na cabeça, não está conversando. Está performando. E a performance, por mais convincente que seja, não cura nada. O que cura é a vulnerabilidade. E vulnerabilidade e roteiro não coexistem. A sugestão aqui é contraintuitiva para Escorpião. Vá para a conversa sem plano. Sem palavras ensaiadas. Sem cenários mapeados. Vá apenas com a intenção de ser honesto e a disposição de ouvir sem preparar a resposta enquanto o outro fala. Essa abordagem vai parecer arriscada. Vai parecer como entrar num campo minado sem mapa. Mas é exatamente nesse descontrole calculado que a conversa genuína acontece. Porque quando você não sabe o que vai dizer a seguir, o que sai é verdade. E a verdade, desarmada e sem estratégia, tem um poder de cura que nenhuma palavra ensaiada possui. Escorpião que chega numa conversa difícil sem armadura descobre algo surpreendente, que a armadura nunca foi o que te protegia. O que te protegia sempre foi a verdade. E sem a armadura, a verdade flui mais livre, mais limpa e mais eficaz do que qualquer estratégia jamais poderia produzir. Restauração 2. A segunda coisa sobre essa conversa envolve a capacidade de ouvir. E aqui está um ponto que muitos escorpianos vão resistir. Você não é tão bom ouvinte quanto pensa. Não por falta de capacidade. Por excesso de interpretação. Escorpião ouve as palavras mas simultaneamente analisa as entrelinhas, avalia a linguagem corporal, procura inconsistências, compara com informações anteriores e chega a conclusões antes mesmo de o outro terminar de falar. E esse processamento paralelo, que é brilhante como ferramenta de percepção, é desastroso como ferramenta de comunicação. Porque enquanto você está ocupado decodificando, não está recebendo. A mensagem que o outro está tentando transmitir se perde no filtro da sua análise. E o que chega até você não é o que foi dito. É o que você decidiu que foi dito. A conversa que precisa acontecer agora exige um tipo de escuta que Escorpião raramente pratica. A escuta sem julgamento. Sem análise simultânea. Sem busca de segundas intenções. Apenas receber. Deixar as palavras do outro entrarem sem imediatamente processá-las através do filtro da desconfiança. Isso não significa desligar a sua percepção. Significa adiar o processamento. Ouvir primeiro. Processar depois. Responder por último. Essa sequência, que parece óbvia mas que Escorpião raramente segue, muda completamente a qualidade da comunicação. Porque quando o outro sente que está sendo verdadeiramente ouvido, sem julgamento e sem a pressa de uma resposta já preparada, algo se abre. A defensividade diminui. A honestidade aumenta.
E a conversa deixa de ser um confronto entre duas posições e se torna um encontro entre duas verdades. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Restauração 3. O terceiro aspecto dessa conversa é sobre o que você precisa dizer. Não o que o outro precisa ouvir. O que você precisa dizer. Porque existem coisas dentro de Escorpião que nunca foram ditas. Não porque faltaram oportunidades. Porque a vulnerabilidade de dizer parecia mais perigosa do que o peso de guardar. E esse cálculo, que no momento fez sentido, agora está cobrando um preço que você não pode mais pagar. As palavras não ditas não desaparecem. Elas se cristalizam dentro de você. Viram tensão. Viram ressentimento. Viram aquele muro invisível entre você e o outro que ninguém construiu conscientemente, mas que está ali, impedindo que a intimidade real aconteça. O que você precisa dizer pode ser simples como aquilo me machucou e eu nunca te disse. Pode ser complexo como uma narrativa de anos de sentimentos guardados que se entrelaçaram numa teia tão densa que separar um fio do outro parece impossível. Independente da complexidade, o ato de dizer é o que importa. Não a perfeição das palavras. Não a eloquência da expressão. Apenas a verdade sendo colocada no espaço entre vocês para que ambos possam olhar para ela e decidir o que fazer a partir daí. Escorpião precisa entender que a conversa que limpa o ar não exige que você seja articulado. Exige que seja honesto. E honestidade desarticulada, que tropeça nas palavras e se perde no meio da frase, é infinitamente mais poderosa do que eloquência ensaiada. Porque a desarticulação é prova de que o que está sendo dito é genuíno. Ninguém ensaia vulnerabilidade real. Ela vem despenteada, imperfeita, às vezes contraditória. E é exatamente por isso que ela cura. Porque a cura não é um processo limpo. É um processo honesto. E a honestidade raramente é bonita. Mas é sempre verdadeira. Restauração 4. O quarto aspecto é sobre o medo da reação do outro. Escorpião adia conversas difíceis não por falta de coragem para falar. Por medo do que vai ouvir em retorno. Porque quando você abre uma porta, o que vem do outro lado não está sob o seu controle. O outro pode reagir com raiva. Com culpa invertida. Com indiferença, que é talvez a reação que Escorpião mais teme porque a indiferença é a negação da importância do que você sente. E diante dessas possibilidades, manter a porta fechada parece a opção mais segura. Mas segura para quem? Porque a porta fechada protege da reação do outro, mas te tranca junto com tudo o que não foi dito. E estar trancado com o não dito é uma prisão que Escorpião conhece bem demais. O medo da reação do outro é legítimo. Não estou pedindo que você o ignore. Estou pedindo que reconheça que o medo da reação é menor do que o custo de continuar carregando o que carrega. Que qualquer reação que venha, por mais dolorosa que seja, é temporária. Mas o peso do não dito é permanente enquanto o não dito permanecer. Existe uma liberdade no ato de falar que independe da resposta. Mesmo que o outro reaja da pior forma possível, o ato de ter dito a verdade traz um alívio que não pode ser obtido de nenhuma outra forma. Porque o alívio não está na resolução. Está na expressão. Na decisão de que a sua verdade merece ser ouvida, independente do que o outro faça com ela. E essa decisão é um ato de respeito consigo mesmo que fortalece o seu centro interno de uma forma que nenhuma estratégia de proteção poderia igualar. Restauração 5. O quinto aspecto é sobre o que acontece depois da conversa. Porque Escorpião tende a ter uma expectativa muito específica sobre como as coisas devem ficar depois de uma conversa difícil. Ou resolve ou rompe. Preto ou branco. Tudo ou nada. Mas a realidade é mais nuançada do que isso. Existem conversas que não resolvem tudo, mas que abrem uma porta que antes estava trancada. Que não curam a ferida completamente, mas que removem a infecção e permitem que a cura natural comece. Que não restauram a relação ao que era, mas que a movem para algo diferente, que pode ser mais saudável do que o que existia antes. Permita-se essa nuance. Não exija que a conversa produza um resultado perfeito. Exija apenas que seja honesta. E depois, dê tempo. Tempo para que as palavras ditas sejam processadas. Tempo para que as emoções se assentem. Tempo para que ambos percebam o que realmente mudou e o que permanece. Escorpião quer respostas imediatas. Quer saber agora se a conversa funcionou ou não. Se a relação sobrevive ou não. Se o futuro inclui essa pessoa ou não.
Mas essas respostas nem sempre chegam no dia da conversa. Às vezes levam dias. Às vezes semanas. E a capacidade de habitar esse espaço de incerteza entre a conversa e a resposta é uma forma de maturidade que essa fase está pedindo de você. Há algo que precisa ser reconhecido antes de avançar. A conversa que limpa o ar não é apenas sobre a outra pessoa. É sobre você. Sobre a relação que você tem com a sua própria voz. Com o seu próprio direito de ser ouvido. Restauração 6. O sexto aspecto conecta essa conversa específica ao padrão maior de comunicação na sua vida. Porque a conversa que está pendente agora não é um caso isolado. É um exemplo de algo que Escorpião faz repetidamente: acumular ao invés de expressar. E esse acúmulo cria um backlog emocional que pesa sobre cada relação, cada interação, cada momento de convivência. A conversa que precisa acontecer agora é importante em si. Mas é igualmente importante como precedente. Como o momento em que Escorpião decide que não vai mais acumular. Que vai expressar em tempo real, com respeito e honestidade, o que precisa ser dito, quando precisa ser dito. Não depois. Não quando explodir. Não quando for tarde demais. Agora. No momento em que a emoção surge. No instante em que a verdade pede passagem. Essa mudança de padrão é profunda e suas consequências vão muito além da conversa específica que está pendente. Ela transforma a forma como o Escorpião se relaciona com o mundo. Transforma o peso que carrega. Transforma a qualidade de cada conexão que mantém. Porque um Escorpião que expressa é um Escorpião leve. E Escorpião leve é algo tão raro e tão poderoso que o mundo ao redor não tem outra opção senão responder com igual abertura. Restauração 7. O sétimo aspecto é sobre o perdão que pode emergir da conversa. Não o perdão como obrigação moral ou como gesto de superioridade espiritual. O perdão como consequência natural de uma verdade finalmente compartilhada. Porque muitas vezes o que impede Escorpião de perdoar não é a gravidade do que aconteceu. É a impossibilidade de expressar o impacto do que aconteceu. Quando a dor não é dita, ela se transforma em raiva. E a raiva, sem expressão, se cristaliza em ressentimento. E o ressentimento, que é a raiva petrificada, não cede com o tempo. Só cede com a verdade. Quando a dor é finalmente dita, quando o impacto é finalmente comunicado e genuinamente recebido pelo outro, algo se dissolve. Não instantaneamente. Não completamente. Mas algo começa a soltar nas fundações do ressentimento. E esse afrouxamento é o início do perdão. Não o perdão que esquece. O perdão que integra. Que olha para o que aconteceu e diz: eu senti a dor, eu expressei a dor, ela foi recebida, e agora posso começar a soltá-la. Esse tipo de perdão não é fraqueza. É a manifestação mais elevada da força de Escorpião. Porque exige tudo o que Escorpião tem: a coragem de ser vulnerável, a honestidade de expressar o que sente e a grandeza de permitir que a dor se transforme em sabedoria ao invés de se perpetuar como arma. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Restauração 8. A conversa que limpa o ar e fecha feridas não é apenas um evento. É um portal. Do lado de cá está a versão de Escorpião que carrega, que acumula, que guarda e que se define pela dor que nunca expressou. Do lado de lá está uma versão que fala, que ouve, que se permite ser vista e que descobre, para sua própria surpresa, que a vulnerabilidade não destrói. Constrói. Constrói pontes que a força nunca poderia construir. Constrói intimidade que a estratégia nunca poderia produzir. Constrói uma forma de estar no mundo que é ao mesmo tempo mais forte e mais suave do que qualquer coisa que Escorpião já experimentou. A conversa está esperando por você. A pessoa envolvida pode ou não estar pronta. Mas a sua prontidão, Escorpião, é o que importa agora. Porque quando Escorpião decide que é hora, o universo se organiza ao redor dessa decisão. A circunstância certa aparece. O momento certo se apresenta. As palavras certas vêm, não ensaiadas mas verdadeiras, e é exatamente por serem verdadeiras que são as certas. Confie nesse processo. Confie na sua capacidade de dizer o que precisa ser dito de uma forma que honra a sua verdade sem destruir o outro. Confie que a ferida que está prestes a ser finalmente tratada vai cicatrizar de uma forma que te liberta para viver, amar e existir sem o peso de tudo que ficou por dizer. A conversa limpa o ar. As feridas se fecham. E Escorpião, mais leve do que tem sido em muito tempo, respira fundo pela primeira vez. Esse respiro é o som do recomeço.
E ele começa com uma palavra que sai da sua boca e encontra o espaço que sempre esteve esperando para recebê-la. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.